Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Regina Ornelas, eu sou coach de carreira e sou fundadora da empresa XYZ Coach. Eu quero falar hoje com você sobre um assunto que eu acho de suma importância e que muita gente passa por esse problema e não sabe o que deve fazer. Isso é insegurança, o medo que muita gente tem na carreira profissional. Você conhece alguém que é inseguro e sente medo de receber maiores responsabilidades? Eu também conheço bastante gente com esse problema. Porém, eu vejo esse problema de duas formas. Eu acho que há dois medos. Há um medo que é bom e tem um outro medo que ele é prejudicial. O que seria um medo bom, Regina? Me conta. Bom, o medo bom é aquele medo que é natural, todo ser humano tem, é aquele medo que normalmente a gente sente a partir do momento que alguma mudança acontece. Por exemplo, você entra em um emprego novo, ou você assume novas responsabilidades, você entra no novo departamento, então você sente aquele medo. Porém, o lado bom desse medo é que ele é um medo momentâneo, ele é um medo que passa. Logo que você se acostuma a essa situação, a esse momento, esse medo passa e ele tende a não voltar. Então, esse medo eu considero um medo bom, saudável, porque ele nos leva, além de tudo isso, ele nos leva a refletir sobre que ações a gente pode fazer para tornar a situação, aquela mudança de situação, muito melhor. Porém, existe um outro tipo de medo. Esse medo eu acho que é o prejudicial. Ele pode ser fatal para qualquer carreira. Sabe qual que é esse medo? É aquele medo que faz com que as pessoas não assumam novas responsabilidades. Você conhece alguém que por acaso é uma pessoa bastante capacitada, ela é formada, ela tem conhecimento, porém o medo faz com que ela não assuma novas responsabilidades? Ou quando alguém comenta, olha fulana, você poderia muito bem assumir esse departamento, você tem total capacidade. E aí essa pessoa te responde, ah não, aqui tá tão bom, tenho medo de chegar lá e não dar certo. Aqui tá ótimo. Essas pessoas têm um medo que pode fazer com que a carreira delas vá por água abaixo. Sabe por quê? O problema é que esse tipo de medo deixa esses profissionais paralisados. Eles não conseguem agir e eles não conseguem progredir na carreira. E esse medo, ele vai acarretando a perda de oportunidades. Essas pessoas vão perdendo oportunidades e essas que não voltam mais. Elas não vão voltar mais, elas não vão bater de novo. E aí, o fato de você permanecer em uma carreira estagnado, sempre no mesmo lugar, vai deixando a pessoa frustrada profissionalmente. E aí essas pessoas, elas tendem a ficar nessa zona de conforto e sentem uma segurança no emprego que é ilusória. Essa segurança na verdade não existe. Por que eu falo isso? Porque antigamente as pessoas achavam que os empregos, as empresas davam mais segurança. Porém, esse casamento, esse matrimônio empresa e funcionário hoje já não é tão forte. As empresas, infelizmente, elas tomam decisões com base em resultados, né? Com base em se manter a empresa. Então aí que entra o fato de a pessoa achar que tem uma segurança quando na verdade não tem, por ela não assumir novos desafios e não se arriscar. Normalmente, pessoas que têm esse tipo de medo, ela tem uma baixa autoestima e ela se mostra insegura independente da situação. Sabe, qualquer situação ela prefere não arriscar, ela fala, ah não, aqui tá bom. Eu conheço bastante gente assim. Uma das pessoas que eu conheço é a minha cliente e ela passou por isso. Ela sentia essa insegurança e esse medo que a impedia de assumir novas possibilidades, assumir novos cargos. E aí nós começamos a trabalhar essa insegurança. Sabe qual que é o resultado? Neste momento, nessas semanas, ela está aprontando as malas para ir para os Estados Unidos. Olha que beleza! Uma pessoa que era tão insegura e que não conseguia tomar suas próprias decisões, agora está indo sozinha estudar, falar um outro idioma ao qual ela morria de medo. Era totalmente insegura. Então, qual que é a dica que eu dou para pessoas que também passem por esse medo? A dica é: tenta inicialmente se conhecer, identificar que tipo de medo é esse que você sente e o quanto ele atrapalha de você ter as suas conquistas. A partir disso, você identificou que esse medo
ele é uma grande barreira na sua vida, tente identificar coisas em que você inicialmente vença esse medo e faça com que ele tende a perder um pouco essa força que ele tem. Quer um exemplo? Tente pensar em algo que você sente muita vontade de fazer, na sua vida em geral, porém o medo e a insegurança te fazem deixar de fazer. Por exemplo, dançar, praticar um esporte, chamar alguém para sair, que tal? Que tal colocar essa meta nessa semana, em que você vai fazer algo que faça com que essa sua insegurança e esse medo se tornem enfraquecidos e você consiga fazer algo que sempre teve vontade. Faz isso essa semana e depois me conta o resultado. Eu tenho certeza que essa semana vai ser uma semana totalmente diferente na sua vida e que você vai ver que essa é uma pequena mudança que pode tomar força para mudar a sua carreira. Depois eu quero saber os resultados. Até o próximo vídeo.